A Bíblia em 100 dias com o pastor Fábio Bentes. Olá, seja bem-vindo ao nosso propósito de atravessar a Bíblia em 100 dias. A gente poder entrar em contato com as histórias mais representativas, mais significativas da Palavra de Deus, para a gente poder ir aprendendo e tendo a nossa vida transformada. A gente está no dia 7, hoje eu vou contar a história de Ismael. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Você vai encontrar essa história a partir do capítulo 16 do Gênesis, tá bom? A esposa de Abraão, Sara, ela era estéril e ela já era idosa. E como ela não tinha dado filhos para Abraão, ela deu para Abraão a seguinte sugestão: que ele pegasse a sua serva, uma moça egípcia chamada Agar, e que ele tivesse um filho com Agar. E aí quando a gente lê outras histórias da Bíblia, essa parecia ser uma dinâmica corrente naqueles dias, naquela época, naquela cultura. Na cabeça de Sara, essa seria uma forma de Deus cumprir a promessa que tinha feito a Abraão, de que iria dar para ele um filho. Aí em Gênesis 16:2, a gente encontra a seguinte afirmação de Sara: já que o Senhor me impediu de ter filhos, você pode possuir a minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. E diz o texto bíblico que Abraão aceitou a ideia. Mas, pessoal, aconteceu o seguinte: depois da gravidez de Agar, a relação entre ela e Sara mudou. Por motivos óbvios, Agar começou a desprezar a sua senhora. Ela estava grávida, Sara não conseguia engravidar, e aí Agar começou a desprezar a sua senhora. E aí aconteceu o seguinte: por conta dessa atitude de Agar, Sara começou a maltratá-la, e maltratava ela com tanta intensidade que Agar resolveu que iria fugir para o deserto. Lá no deserto, o Senhor conversou com Agar e orientou que ela voltasse para a casa dos seus senhores e que ela se submetesse a Sara. E Deus ainda prometeu para Agar que iria multiplicar muito a descendência dela, que essa descendência não poderia ser contada de tão numerosa. Deus explicou ainda para Agar que ela daria à luz um menino e que deveria colocar o nome dele de Ismael. Agar então obedeceu ao Senhor, voltou para a casa dos seus senhores, Abraão e Sara, e algum tempo depois ela deu à luz Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos de idade. Mas Agar passou somente mais alguns anos na casa de Abraão e Sara, e eu vou explicar o porquê. Quando Isaac, o filho de Sara, nasceu, eu vou contar sobre isso mais para frente, Sara pediu para Abraão que mandasse Agar e Ismael embora de casa. Nessa época, Ismael já era um rapazinho de 16, 17 anos, e ele ficava tirando sarro de Isaac, que era novinho, que era uma criança. Então Sara não queria ver o seu filho passando por aquele tipo de situação, comunicou isso para o marido. Abraão ficou muito sentido com esse pedido da esposa, mas ele foi orientado pelo próprio Deus a proceder com esse plano de mandar embora Agar com o seu filho Ismael. Por outro lado, Deus fez uma promessa para Abraão de cuidar de Agar e de Ismael, que era filho dele, depois que eles fossem embora. E foi o que aconteceu. Os dois foram embora das terras onde estava o acampamento de Abraão e seguiram para longe, sem destino. Algum tempo depois da partida deles, acabaram as provisões de Agar, acabou a água e Ismael começou a desfalecer. Ela colocou o rapaz embaixo de um arbusto e se afastou porque ela não queria testemunhar a morte do filho. Mas aí o Senhor Deus chamou Agar do céu, disse para ela não se preocupar, porque ele havia escutado o clamor deles. O Senhor então mostrou para Agar um poço que havia ali perto, onde ela poderia buscar água e salvar o menino e salvar a si mesma. E a história de Ismael foi como Deus havia prometido. O Senhor cuidou do menino, ele cresceu, ele se casou e ele teve muitos descendentes.
Dos ensinamentos que esse trecho tem para nós, qual eu gostaria de destacar no dia de hoje? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que os dois grandes ensinamentos que nós podemos tirar dessa história são: o primeiro, a necessidade de nós confiarmos nas promessas de Deus. Olha só, é evidente que todas as coisas estão debaixo da condução e da soberania do Senhor. Agora, é inegável que a sugestão de Sara, que Abraão tivesse um filho com a sua serva, acabou gerando várias situações complicadas. Deus acabou transformando isso de acordo com os seus propósitos soberanos, mas é indiscutível que a sugestão de Sara foi uma sugestão desastrosa. O caminho esperado seria que ela confiasse e descansasse na promessa do Senhor. E o segundo grande ensinamento que eu gostaria de trazer, que está ligado a esse primeiro, é o seguinte: em relação àquilo que é verdadeiramente uma promessa de Deus, e aqui eu não estou falando sobre coisas que as pessoas acham que Deus prometeu para elas, eu estou falando a respeito das promessas de fato, não existe nada que seja grande demais para o Senhor. Não existe nada que seja impossível para Deus. Mesmo Sara sendo estéril e já estando idosa, Deus havia prometido um filho para Abraão. Era nisso que o casal deveria crer. E foi isso que aconteceu, como a gente vai ver mais para frente quando Isaac nascer. Então, que a gente fique com esse ensinamento. Não existem coisas muito grandes para o nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, fazer uma idosa ficar grávida não é algo do qual alguém deveria duvidar. Que a gente sempre creia no poder do nosso Deus, no poder do nosso Senhor. Ele é soberano. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu dia. Chame amigos, chame parentes para participarem desse...